possa tomar a direção desse culto, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa tomar a direção, a primazia, Espírito da verdade na vida. Meu Deus amado e querido, eu te peço, Pai, nesta noite, Senhor, toma cada um de nós mãos se encontra aqui nesta noite, Pai. Meu Deus, repreende, Senhor, todo meu estilo contrário ao inimigo. Meu Deus, desfaz nesta noite, meu Pai, todo laço. Meu Deus, desfaz nessa noite todo embaraço. Meu Deus, desfaz nessa noite, Pai, todo momento ouvir ao contrário. Desfaz nessa noite todo contra-ataque do maligno. Meu Deus amado e querido, eu te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, visita, Senhor, cada irmão, Pai, que acompanha pela internet, Senhor, sobre esse lado dessa casa, essa pessoa, sobre esse lado dessa casa, sobre essa família, palavra da oração, marcando com a araia, eu desistindo, Pai, operando nesta noite, Senhor, a desfazendo, meu Pai, meu Deus, eu creio que nesta noite, Pai, a muralha caiu, Senhor, o teu filho, meu Pai, e na de receber a sua vitória, Senhor, eu te peço nesta noite, Pai, visita os irmãos que estão no hospital, como necessitam em tuas mãos, meu Pai, perdendo noites e mais noites, com a mãe, com o tio, com o irmão, com o sobrinho, com a sobrinha, meu Pai, fortalece essa pessoa, ajuda ele, ajuda ela, meu Deus, essa irmã que toma remédio, que não tem condição de comprar um remédio, entre em providência, usa alguém para abençoar a tua filha, Senhor, meu Deus amado e querido, esse irmão que precisa de milagre, nesta noite, Senhor, toma a direção nesta noite, meu Pai, alaca na sua mão do comandaraia, toma a direção nesta noite, repreende, meu Pai, toda vestida, todo inimigo, Senhor, todo vizinho que se encontra aí fora, a vizinhança se encontra aí fora, tem uma vizinha aqui no fundo, meu Pai, toma a cara da tua filha, vai guardando, meu Pai, vai dando livramento para a glória do teu nome, meu Deus amado e querido, eu lhe peço nesta noite, meu Pai, vai guardando, Senhor, vai guardando, opera, Pai, opera com o teu poder, Senhor, visita a irmã Márcia, meu Pai, toma a tua filha Márcia nas tuas mãos, vai guardando a tua filha, Senhor, eu visita cada irmão, cada irmã, que precisa de oração, meu Pai, meu Deus amado, querido, toma teu filho, meu Pai, que precisa de um milagre, que precisa de uma operação nesta noite, repreende, Senhor, todo vestido inimigo, meu Pai, e dá vitória para o teu filho, eu dá vitória para a tua filha, como a intercessora da tua casa, vai tomar a direção da tua filha, que está intercedendo nesta hora, meu Pai, só operando, opera, 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 Senhor, opera com o teu poder, Senhor amado, opera com as tuas santas mãos, meu Deus querido e amado, vai operando, vai trabalhando, Senhor, Espírito da verdade, Espírito da vida, meu Deus querido, eu te peço, meu Pai, vai desfazer o laço, desfaz todo o laço, Senhor, vai desfazer todo empecilho, meu Pai, todo impedimento, meu Deus querido e amado, toma a direção do culto desta noite, repreende, Senhor, todo vestido inimigo, todo contra-ataque do maligno, meu Pai, entre em providência nesta noite, toma a direção, Senhor, toma a primazia, meu Pai querido e amado, Espírito da verdade e da vida, toma em tuas mãos nesta noite, opera com o teu poder, opera com a tua graça, meu Pai, toma a direção, Senhor, toma a primazia, meu Pai, toma o teu filho, meu Pai, que está aqui nesta noite, Alexandre, toma Alexandre em tuas mãos, meu Deus amado, guarda o teu filho, Senhor, meu Deus, protege, livra todo mal, toma Maiara, Malena em tuas mãos, meu Pai, Isabel e Manuel em tuas mãos, Senhor, vai guardando, vai operando, Senhor, com o teu poder, meu Deus querido e amado, toma a direção do culto nesta noite, meu Pai, fala conforme teu querer e a tua vontade, o Espírito da verdade, o Espírito da vida, eu te peço nesta noite, Pai querido e amado, toma a direção, toma a primazia, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, presta atenção, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, vai trabalhando nesta noite, meu Pai, vai trabalhando nesta noite, meu Pai, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, quebra todo empecilho, quebra toda barreira, toma nas tuas mãos nesta noite, meu
toma direção nessa noite, toma a primazia, joga por terra todo empecilho, Deus dá vitória nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, toda alma de macumbaria preparada pelo teu filho ou da tua filha, desfaz nesta noite, desfaz nesta noite, desfaz nesta noite, desfaz nesta noite, e nos dá vitória, Senhor. Abandona a sua bacana, desfaz nesta noite, meu Pai, guerreiro com a tua filha, abre a boca, Patrícia, e deixa Deus bradar nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Abre a boca, pastor Jorge, e deixa Deus bradar nessa terra. Abre a boca, Felipe, deixa Deus bradar nessa terra. Abre a boca, Elson, e deixa Deus bradar nessa terra. Aleluia, glória, 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 glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus de Nazaré. É o redondo desta noite, meu Pai. Estou precisando, meu Pai, de ser renovado. Aleluia. Glória a Deus. Batiza com os dons espirituais. Louvado seja o nome santo do Aleluia, Senhor. Espírito Santo. Enche o teu povo. Louvado seja Deus. Aqui nós temos o costume de iniciar o culto com a hino da harpa cristã. Glória a Deus. Número da harpa, número 1. Glória a Deus. Número 1 da harpa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existem congregações que não cantam mais, mas aqui nós preservamos esse costume. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Se você quiser ficar em pé sentado, pode ficar tranquilo. Fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-lhe, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Para os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os seus dons preciosos, dando um presente bom. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. 193. Glória a Deus. 193. Grande é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Gosto de pedir aos irmãos que estão dirigindo culto nessa noite, preste atenção no culto está sendo dirigido. Quando chegar a sua hora, você não ficar aqui nervoso ou nervosa. Só isso que eu peço. Aleluia. 193. Poderoso Deus de Abraão, de Israel. Glória, aleluia. Maravilha.
confiando fica em suas promessas, que estamos ricas e infalível pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Se Cristo tarda, mais um pouquinho, mais um pouco. porque te abates, ó minha alma, em ti comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, em ti comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, Jesus virá. Ele virá buscar a tua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava de tarde pensando, e ele me convocou a pregar aquela mensagem de novo das 10 virgens. Glória a Preparar e Deus. ficar na hora certa para dizer prega ou pregar. Porque quando eu não faço algo que eu não acho que ficou legal, quero fazer de novo melhor. Porque Deus merece o melhor. Glória a Deus. Deus merece o melhor. Está conosco, nosso digno reverendo pregador Jaciara, Alexandre, nossa irmã Maria, Abençoa teus pais. nossa irmã Maria, nossa irmã Aline, minha irmã Maiara está ali, Glória a ti. minha sobrinha, minha outra irmã Malena está ali. Maravilha. Glória a Deus. O que a gente vai dizer para os irmãos nessa noite? Em nome de Jesus. Rapaz, eu não tomei café não. Vamos melhorar aí, que eu não tomei café não, mas alguém que tomou café, me ajude aí. Seja bem-vindo em nome De Jesus. Sobe sempre, traga, e se gostar, Fica com a gente. amém. Eita Deus. Glória a Deus. Visitante, seja bem-vindo. Você tem uma presença, é um prazer. Com Jesus estamos ali na casa. Essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você.
certeza. Quem tem Deus e tem certeza da glória a Deus. Quem tem Deus e tem certeza de ficar sentado. A gente foi em pé, é só mais luta aí. O culto da gente é assim. Eu passei por luta hoje, meu dia não foi bom, mas eu não posso descarregar em você. Tem que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Imagina aqui nessa noite, cara fechada. Cara fechada, maltratando os irmãos mal. Você vai dizer, pô, eu não vou para aquela igreja mais não. Porque o pastor nem me recebeu, nem sequer quando o pastor perguntou se eu queria água. Quando o pastor nem perguntou se eu queria água. Aí eu não vou mais não. Mas quando você é tratado mal, é por você, mano. Então quando você é tratado mal, você tem a obrigação de não ir mais. Porque a Bíblia diz, quando ele tratar mal, sacuda a poeira do vosso pé e não volte mais, meu irmão. Está escrito na palavra. Verdade. Então glória a Deus, se tiver essa oportunidade, não demore muito, tem um papelzinho ali, outro aqui. Em nome de Jesus, vamos se controlar. Eu sei que a unção é forte, mas vamos se controlar nessa noite, em nome de Jesus. A nossa irmã Maria também está com a oportunidade. Ela é levita e pregadora, ela, né? Ela é levita e pregadora aí. Nossa irmã Maria está com a oportunidade também. Glória a Deus. Grande é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Vou desembarcar o passo, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Se eu sou Teu passo, Jesus, enche de azeite. Encha de azeite. Encha de azeite. liga, 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 liga nesta hora. Alô, pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nesta hora. Alô, pede, 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 pede pra Jesus agora. Quando se bota o passo, Jesus, enche de azeite. Enche de azeite, enche de azeite. O desemboca o Pai. Oh, glória, aleluia. Sabe o povo de Deus, papai do Senhor? Amém. Nós escapamos aqui para adorar e glorificar aquele que é digno de glória, de louvor, de adoração, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muita luta, mas Jesus é bom, ele tem nos sustentado, aleluia. Eu vou deixar uma passagem aqui, se pelo tempo, que está em 2 Reis 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e diante de muitos, porque por ele o Senhor dá livramento aos sírios. Era ele homem, herói valeroso, porém leproso, aleluia, Jesus. Mas Deus tinha uma obra na vida de Naamã, aleluia. Deus, aleluia, Jesus, foi soltar, irmã. Deus quis ter um particular com Naamã para sarar ele, aleluia. Não só, aleluia, sarar a enfermidade dele, aleluia, Jesus. A enfermidade na pele, mas a enfermidade dentro, aleluia. Naamã tinha orgulho, ele era orgulhoso, a lepra estava dentro e fora. Mas Deus é o Deus que chega na nossa vida, ele remove toda a lepra, aleluia, glória a Deus, puro, aleluia, glória a Jesus. E assim Deus fez na vida de Naamã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Nesta noite, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E assim Deus fez a obra na vida de Naamã, porque Deus tinha a grande obra na vida dele para se realizar, aleluia. Deus tinha escolhido Naamã, aleluia. E Naamã passou a servir ao Deus de Israel, né? Glória a Jesus. Ele, aleluia, ele disse que ele não ia se prostrar mais a Deus de outro Deus, mas ao Deus de Israel, aleluia. E Naamã, aleluia, glória a Deus, foi curado da lepra, aleluia, glória a Deus. Eu creio que quando Naamã chegou, a esposa de Naamã, aleluia, muito se alegrou. Porque imagine só, aleluia, o homem leproso, aleluia, glória a Jesus. Conseguiu? Glória a Deus. E aleluia, se você baixar aí no seu aí, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele recebeu a bênção dele, aleluia. Ele não quis mergulhar 7 vezes, aleluia. Ele não queria ouvir a voz do profeta. Mas a palavra do Senhor nos diz: creia nos profetas e prospera ele, né? Aleluia. Se ele não for, se ele não ouvisse conselho de um dos que estavam com ele, aleluia, ele não ia receber a bênção dele, ele ia voltar sem a bênção, mas ele, aleluia, glória a Deus. Tinha um aí que por misericórdia Deus usou e disse a ele, aleluia, glória a Deus, que ele fizesse, aleluia, como o profeta tinha mandado, glória a Jesus. E ele fez.
Aleluia. Glória a Deus. Mas ele foi purificado, aleluia, glória a Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na banco
Quer fazer uma vela, baixou, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado Senhor do Santo Senhor. Mas muito prejudicado, aleluia. Muito não creia que Deus fala a terra. Oh, baixou, canta, baixai. Muito vida não passa. Ah, baixou, canta, eu sou do coração, gente. Eu sou, baixou. Eu sou Deus que faz a terra. Oh, calabaixou, canta, baixai. Olha, fazer grandes coisas, calabaixou. Olha, trabalhar nesse ministério. Olha, sou bela, baixou. Fica na posição, baixou, canta, baixou. Mulher do meu, baixou, canta. Fala o que eu te mandar, mulher. Fala o que eu te mando, porque eu falo, baixou. O vento tem soprado, baixou. Porque você não tem falado tudo que eu tenho te entregado. Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus à igreja. Glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Permita-me assim também dar uma oportunidade. Glória a Deus. Quantos está feliz com Jesus? Eita, glória. Eu gosto de assim, viu? O fogo caiu, né? Levítico 6, versículo 13. Não, Eita maravilha! o fogo tem que Aderar contigo. cair, O meu pai não se apagará. mas Jesus, ele me usa na Aleluia, palavra. glória a Deus. Quem gostam de palavra? Aleluia. Maravilha. Tem um irmão no meu ministério que ele ficou furioso comigo. Me encontrou na rua, furioso. Aí eu disse, irmão, não posso fazer nada com o senhor, é a palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos relata muito bem, para que nós no evangelho cristão, pensa bem o que nós fazemos de nossa vida. Principalmente nós homens, que temos uma responsabilidade, queira ou não queira, com a obra de Deus. Eu em casa, eu estava me vestindo, eu disse, não vou usar gravata, eu não vou subir em altar. Aí, eu que falei, né? Aí Jesus, você vai, sim. Meu Deus do céu, pai, você vai. Poderoso Deus! Eu disse, alguma coisa me confirma. Quando eu chego aqui, a igreja está cheia, não tem lugar. Então Deus, ele já confirmou na minha vida, e muitas vezes o homem fica correndo, né? E quanto mais correr, papai, ele a pé, né? A pé na terra. Olha aí. Porque Jesus deixou na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, né? Para as mulheres e para o homem. Está na casa. Se não aguenta a carne que se case, né, irmão? Está escrito. Presta atenção, irmão, que essa palavra é boa. Eu tenho 26 anos com a minha esposa. Anderson conhece bem a minha família. E eu não sei porque eu vou dizer isso aqui. Porque Anderson vai me lembrar qual foi o profeta que os dois filhos dele andar errado, fazer o que quisesse dentro da casa do Senhor. O que foi que Jesus fez com ele? Eli. A sua esposa. Como? Eli. Ele Matou dois filhos e ele também foi. Isso. passou a espada. Foi espada. Então, irmão, na minha casa é assim. Chamei para a direita, foi para esquerda. É de maior, quer ir, vá. Mas o que eu ensinei dentro de minha casa tem que se cumprir.
Eu não vou deixar uma filha minha dentro de minha casa, saindo para namorar e estar no grupo de jovens. Vou? Vai pagar o preço. Posso? Não, vai pagar o preço. Jesus vai cobrar primeiro de quem? Aí ela olhou para mim, porque vocês veem, né? Eu bonitinho assim, vindo para igreja, o preço do profeta paga. Todo mundo paga o preço. Né, irmão? Né? O preço do profeta paga. Aí ela olhou para mim e para a mãe e disse assim: eu já me decidi, eu não vou mais para a igreja. Eu disse amém. Antes de assim, porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois deuses. Porque se nós servir a dois deuses, um fica com ciúme do outro. E louvado seja o nome do Senhor, eu puxei na igreja sobre o divórcio, que o Senhor Jesus não permitiu o divórcio, mas Moisés, pela lei de Moisés liberava o divórcio. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim, mas era naquele princípio, por causa da dureza do coração do homem. por causa da dureza do coração do homem. Então a Bíblia, ela diz, o que Deus ajuda, o homem não separa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então o irmão tinha que ouvir essa palavra. Ele tinha que ouvir. Ele se furiou e disse: é com ele e Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele olhou para mim. Eu disse: olha, Jesus mata, mano. Aí ele disse: não, Jesus não mata. Jesus diz que dá vida com abundância. Então eu disse: meu irmão, Jesus mata. É só brincar com ele, pai. Eu disse: Jesus mata, se ele deu a vida, ele mata e ele queimou. É só brincar demais com Jesus. Aí, no livro de Gênesis 18, 23, fala, né, muito bem, louvado seja o nome do Senhor, que por causa de um homem, Jesus não matou todo mundo, porque aquele homem, né, era um homem que tinha fé com Deus, justo. Louvado seja o nome do Senhor, é Jesus Cristo. Mas ele não matou Eli, não foi? Oh, é que não matou ele, foi eu, foi? Foi Deus que matou, porque Deus abençoou ele não quis dar. Não foi? Ou foi? Eu tenho 51 anos. Eu vi que eu não ia aguentar a carne. Eu disse: Jesus, me dá uma varoa. Eu tinha 3. Não era casado, eu tinha 3 mulheres. Não era casado. Jesus me liberta. Jesus me liberta. Jesus me dá. Jesus me deu. Vendo? E eu estou até hoje com ela. Amém. Glória a Deus. O que o homem separar vai pagar seu preço. Porque a Bíblia diz o quê? O que Deus ajudou, o homem não separa. Não pode separar. Tem que descascar os pepinos até o fim. O varão aí já é casado, varão? Rodou, já? Rodou, então é essa aí, meu irmão. Aí o meu pastor, ele disse assim, ó. O pastor Pedro também disse assim, ó. Você pegou toda a durinha, mas quando tiver um maracujá murcho, você doente. Deus está falando aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Você aguente. E agora eu tô vendo um maracujá murchando. Mas eu, ó, Deus disse: aguente agora. Sangue de Jesus. Vendo, irmão? É, porque quando tá novinha, tá durinha, tá todo bem, né? Entendeu? Agora que eu tenho que aguentar, que eu tenho que suportar ela. Porque a Bíblia diz: suportar uns. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor. É se não falha a memória, no livro de Gênesis, ou 3, ou 24, ou 2, 24, depois o pastor vai ver. Diz assim: o homem separe de sua
de seu pai e se ajunte. Juntar-se à sua mulher. Ó, a sua mulher. Eu estou deixando explicadinho a palavra, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que é o homem que separa, a não ser no adultério. Por causa de prostituição. Daí é adultério. Comete Adultério. e a mesma coisa a mulher. Vamos sexo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não pode separar. A espada corta para o homem e para os dois lados, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que a mulher ela é mais frágil. Então nós homens temos que suportar a mulher. Não é? Temos que suportar a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as mulheres suportam nós homens, né? Porque tem hora também que nós homens é nojento. Fala como o quê? E também tem hora que a varoa fala, misericórdia. Eu chego cansado e ainda tenho que ouvir. Eita Deus, que fala mais. A Bíblia diz suportar uns Aos outros. glória a Deus. Então eu tenho que suportar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Moisés era no princípio, mas o Senhor Jesus abominou essa lei, não foi? Jesus abominou. Ele disse: eu não vim abolir os mandamentos do meu pai, mas eles buscaram o novo. Glória a Deus. Amará o Senhor teu Deus acima de mim. Louvado seja o nome do O Senhor. seu próximo pode. Aleluia. Então quem tem as suas esposas pode. Ô irmão, eita, glória a Deus. No trabalho lá, o ímpio disse que ele deixa o cartão, deixa o dinheiro todo na mão da mulher. E os outros dizendo que ele está errado. Eu disse, ele está certo, rapaz. Ele está certo. Eu disse assim, não, ele está. Ai, irmão, ele está certo. Sabe por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor. Jesus Deus foi a esposa dele. Vai estar do lado dele. Então é ela que tem que tomar conta. Vai dar paz, pombagira, vai dar paz, amante, vendo? E o homem não é cristão, vendo? Tá vendo? A Bíblia diz que tem obra de ímpio, Ímpio com obra de justo, justo com obra de ímpio. entendeu? Né? Porque, né? Muitas vezes quem quer passar o cartão é nós homens, né? Então a máquina tem que ter crédito, né? Não, quem quer passar o cartão é nós. Se a varoa dizer não, Mário, você não está me agradando, e aí agora? Difícil, irmão, para nós homens temos que agradar a nossa esposa. Aleluia, né? Tem que agradar, irmão, porque casou é para ser feliz. Glorioso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai maravilhoso, glorioso Deus, Pai. Nos guarda, meu Jesus Cristo, Pai, glorioso Deus, Pai. Que nada vem de mim, vem do Senhor. Toma a sua igreja em suas mãos. Toma, Pai, as mulheres de ciclo de oração, as obreiras, meu Jesus Cristo, Pai. Toma, glorioso Deus, Pai, aqueles homens que ainda não se converteu e tem sua mulher cristão. Vai, meu Jesus Cristo, Pai, trabalhando no coração dele, para que ele venha se converter verdadeiramente e tomar conta da sua esposa. E meu Jesus Cristo, Pai, toma esse novo horizonte, toma o ministério do pastor Anderson em suas mãos, toma o pastor Jorge, toma todos, Pai, que venha todos se unir, suportar uns ao outro, em meu Jesus Cristo, Pai. Toma, glorioso Deus, Pai, essa irmã, meu Jesus Cristo, Pai, que esteve aqui na frente, usa ela cada dia mais, Jesus Cristo, Pai maravilhoso, abençoa ela, dá força, a saúde, meu Jesus Cristo, Pai. Me guarda ali naquela empresa, que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória! Abrir uma vida para uma oportunidade. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus.
Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo é. Deus está na casa, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está na casa. A gente quer obedecer alguns mandamentos e outros não. A gente quer cumprir algumas coisas que o irmão estava dizendo aí. A gente quer pegar só o que nos interessa, né? Mas o Senhor não quer isso da gente. O Senhor quer que seja feita a vontade dele. E está escrito, está na palavra: casar é uma aliança só. E é assim, senão não dá certo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta preparada nenhuma arma forjada contra você e sua família não condenará. Toda língua que quiser acusar em juízo e herança dos servos do Senhor é a sua justiça, que procede de mim, diz o Senhor. Amém? Então não se preocupe se estiver falando de você, porque o Senhor Jesus está cuidando de você e da sua família. O Senhor Jesus, Ele faz tudo em 7 dias. Vamos falar 7 vezes. Toda ferramenta preparada contra mim e minha família não prospera. Toda ferramenta preparada contra mim e minha família não prosperará. Toda ferramenta preparada contra mim e minha família não prosperará. Toda ferramenta preparada contra mim e contra minha família não prosperará. Toda ferramenta preparada contra mim e a minha família não prosperará. Toda ferramenta preparada contra nós e contra a nossa família não prosperará.
Copo, amém? É o nome que está aqui. Deus está na casa. Canta, mãe, terra, Juliana, mama. A senhora apresenta para mim. Pai amado, Pai Santo, Pai querido, Espírito Santo da verdade, meu Pai, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, meu Pai, de estar aqui na tua casa para te adorar, para te glorificar. Jesus, aleluia, perdoa nossas falhas, nosso tempo da vida, Senhor, meu Pai. Meu Deus, visita cada copo, Jesus. Meu Pai, se as pessoas colocarem, meu Pai, fogo aqui, meu Pai, é porque elas creem, aleluia, Jesus. Elas creem, meu Pai, que o Senhor visita. Elas creem, meu Pai, que o Senhor liberta, o Senhor transforma. Elas creem, meu Pai, que o Senhor lança por terra, meu Pai, toda cura, perigo, toda Maria, toda cristaria, toda cubaria, todo saravá, meu Pai, toda oferenda, Jesus. Jesus, cada pedido é suspeita aí, cada pedido é suspeita, levanta a tua casa. Aleluia, Deus, apresentando, meu Pai, essa caixa do Senhor, Jesus. Cada pedido de oração, meu Pai, cada forma, meu Pai, se essa alma botou aqui o pedido, meu Pai, não foi para o homem, não, Jesus. O pedido foi colocado aqui para o Senhor, aleluia, Jesus. Para o Senhor visitar, libertar, transformar, lançar por terra toda a maligna, meu Pai, e trazer a libertação dessas almas, meu Pai. Visita, Jesus, aleluia, meu Pai. Faz o teu querer, a tua vontade, meu Senhor, porque o Senhor é poderoso, meu Deus, para operar ainda aqui de pedido, ao Espírito Santo, meu Pai. Nós queremos, Deus amado, você visitou cada alma, meu Pai. E aqueles que creem, aleluia, verá a glória do Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que orar porque as pessoas que colocou aqui confiou na gente de orar nos nomes, nos pedidos, né? Amém, glória a Deus. Então a gente tem que fazer, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. A manter aberta. Glória a Jesus. O seu dízimo com a sua oferta. Oh, glória. O Senhor vai te abençoar muito demais. Vamos tirar o louvor. Glória a Deus. Não seja um ladrão. Ladrão é aquele que tem dinheiro na oferta na obra de Deus. Não seja ladrão. Bênção não é ladrão. Não existe bênção ladrão. Existe bênção sem ser ladrão. Não seja um ladrão aquele que pode ofertar e dizimar na oferta e está roubando aquilo que não é seu. Pastor, que a oferta é uma fidelidade entre você e Deus. Isso que é uma oferta. O tipo de oferta é isso. Glória a Deus. Estou vendo você apontando. Glória a Deus. Peça o socorro aqui, verdade? Glória a Deus. Sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Oh, glória. E seus ouvidos são sensíveis para ouvir
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que luta por mim, eu sei luta pode ser frustrado. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, meu irmão. Vai se cumprir, meu irmão. Creia somente. Creia somente que vai se cumprir. Creia somente que vai se cumprir. Creia somente. Vai se cumprir na sua vida. Que coisa linda. Glória a Deus. Desde já eu quero. Deus, irmãos que não pôde ter oportunidade, me perdoe. Já deu o horário já da palavra. Glória a Deus. Vou passar para a missionária Gorete, vai pregar nessa noite. Ela veio de longe, né, irmãos? Eu sei que nessa noite será mandada. Ela veio de longe, eu sei que nessa noite ela está proibido de sair daqui e se entregar tudo. Mas pelo amor de Deus, deixa eu avisar algo aqui. Se depois do culto eu lhe mostrar alguma coisa entre mim e a coisa do ano, não pega o microfone para expor a vida de ninguém. Seja sábio, quando acabar o culto, chame alguém, a irmã, bote no canto, diga, ó, irmã, já mostrou assim, o que é que está acontecendo? Mas não pegue a vida de ninguém, botar em público, isso é falta de sabedoria. É verdade. Então, em nome de Jesus, se caso acontecer, já fique vigiando aí. Amém, irmãos? Tem que ter sabedoria. E é o Senhor. Duas coisas que expulsam uma pessoa: maltrato e a insabedoria. Aí expulsa a pessoa. Se você tiver sabedoria, dá tudo certo. Para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos estar orando pela nossa missionária. Aleluia! Glória a Deus, glória a Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus! Toma, Aleluia! Senhor. Glória a Deus! Glória a Senhor, Pai, Deus! todos vimos a oferta da tua casa. Abençoe os cooperadores dessa obra, meu Pai. Pois a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. E temos prova disso. O Senhor tem sido conosco nessa obra, meu Pai. Meu Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, usa, meu Pai, a tua filha que vai trazer a mensagem nessa noite. Fala, Senhor, conforme o Seu querer nessa noite, meu Pai. Fala conforme a tua vontade. Usa a tua filha para saber mais. É isso que eu te peço nessa noite, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém! Deus dos profetas, dos patriarcas. Aleluia! Glória a Deus. Deus está na casa, Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro, com a paz seja convosco, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, como o pastor falou, me chamo Gorete, congrego ali na igreja pentecostal. Deus tem uma palavra para você. Louvado seja o nome do Senhor, ali na Saramandaia, com a bispa Cláudia, o bispo Pedro, amém?
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero já agradecer o pastor, a sua esposa pelo convite, pela confiança, né? O grupo de obreiras dessa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela presença do meu noivo, né, que está sempre me acompanhando, né? Louvado seja o nome do Senhor nas ministrações da palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Creio que Deus tem uma palavra para a gente nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quem vai falar nessa noite é o Espírito Santo. Tenha certeza disso. Não sou eu, amém? Louvado seja Deus, poderoso Deus de Israel. Senhor, estou aqui, Pai, na tua presença, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, cavaleiro meio sublime e suave, eu te convido para o Senhor ficar aqui do meu lado, para o Senhor vir falar meu Deus, que não seja eu falando, mas a tua boca se revelando nessa noite, Pai. Falando para a tua igreja, Pai, aquilo que a tua igreja tem necessidade de ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça neste lugar, Senhor. Meu Deus, tire de mim aquilo que não te agrada, aquilo que não te louva, aquilo que não te exalta, meu Senhor. Que o Senhor tire da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se eu fiz algo ou falei algo, Senhor, que não te agradou, que o Senhor também me perdoe, Pai. Mas Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nessa noite. O Senhor é o nosso convidado de honra, né? O Senhor é o nosso convidado especial nessa noite. E começa a operar, Espírito Santo, neste lugar. Continua operando, que o Senhor já está operando. Mas continue operando, Senhor. Continua se revelando para a tua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de falar de ti, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, de falar para a tua igreja, Pai. Aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor. Aqui está a tua palavra, Pai. Que enquanto eu estiver falando, a tua igreja, Pai, venha ser liberta. A tua igreja venha ser curada, Pai, através da tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Amém, igreja? Não foi fácil eu chegar até aqui, né? Louvado seja Deus. Confesso para a igreja que estou aqui pela misericórdia, mas a obra do Senhor não pode parar. Independente da minha condição física, eu tenho que adorar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que é o tema da campanha. Louvado seja Deus. Deus está na casa. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e com o que eu te dou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ezequiel, né? Deus forte, ou Ele fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Significado do nome Ezequiel. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, era um sacerdote. Louvado seja Deus. Estava se preparando para exercer o seu chamado de sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel se prepara. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Louvado seja Deus. Ele vinha da tribo de Levi, o terceiro filho de Jacó com linha. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser um
estudou medicina, porque o sacerdote, ele tinha que ter todo o conhecimento, ele tinha que ter um conhecimento profundo. Louvado seja Deus, porque diante do sacerdote iriam as pessoas leprosas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que naquela época existia mais de 30 tipos de lepra. Louvado seja Deus. Naquela época não tinha posto médico. Louvado seja Deus. As pessoas iam até o sacerdote se apresentar em caso de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eles tinham também que entender de medicina. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se prepara, louvado seja Deus. Ele tinha que ser perfeito em tudo, em estatura, em beleza. Louvado seja o nome do Senhor. No físico tinha que ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, que ele era um representante do Senhor para a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma pessoa que ia se apresentar diante de Deus para levar o pecado da humanidade. Então ele tinha que ser perfeito em tudo. Ele tinha que casar com a mulher da sua mesma linhagem. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel se prepara. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aos 25 anos de idade, louvado seja o nome do Senhor, algo terrível acontece. Louvado seja Deus. Ele passou por um período difícil, algo que ele não queria para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o povo babilônico, o exército babilônico invade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jerusalém leva o povo a cativo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que na primeira leva, louvado seja o nome do Senhor, aonde foi Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Preso, foi levado cativo para a Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que na segunda invasão, louvado seja Deus, aonde foi levado mais de 10.000 homens poderosos. Louvado seja Deus, homens entendidos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel vai no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai cativo, louvado seja Deus, para a Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso aconteceu? Louvado seja Deus, porque Deus permitiu isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da desobediência do povo, por causa do pecado do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo desobediente. Louvado seja Deus. E era a única maneira de Deus punir aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não permite que fique de qualquer jeito, de qualquer maneira. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender isso nessa noite, que não é de qualquer jeito nem de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou um pouco gripada, viu, igreja? Estou aqui mal, mas eu vim para fazer a obra de papai, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Caso do pecado daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel, ele está diante, louvado seja Deus, do rio Quedar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ali Ezequiel, ele monta uma tenda. Louvado seja o nome do Senhor. E começa a pregar para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deixou, louvado seja Deus, de fazer o ide do Senhor, porque ele estava cativo. Ele foi prisioneiro. Louvado seja Deus pelo povo. Louvado seja
um sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era o papel do sacerdote? Era cuidar das coisas do Senhor, era cuidar do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Era levar, louvado seja Deus, o pecado da humanidade até o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas glória a Deus que hoje eu e você não precisamos de um sacerdote para levar os nossos problemas diante de Deus, porque você mesmo tem liberdade nessa noite para falar na Gassudecai com o teu Deus e colocar diante dele as tuas queixas, as tuas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Você é livre, louvado seja Deus. Você não precisa mais de um sacerdote para ir diante de Deus levar o teu problema. Você tem acesso livre para falar com o teu Deus, para falar com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes a gente coloca dificuldade. Louvado seja Deus. A gente se limita. Louvado seja Deus para falar com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que as mãos do Senhor estavam estendidas naquele lugar sobre Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito de Deus entra em Ezequiel e o próprio Deus começa a falar com Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: filho do homem, põe de pé e eu falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus fala: põe de pé, Ezequiel, porque Ezequiel ele se prostra diante da glória da Gassudecai do Senhor Jesus Cristo. Ele se contém com a presença da Gassudecai, a presença do Espírito Santo, e se curva diante de Deus. Quantos muitos não querem se curvar mais na presença do general? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas têm se endurecido o coração na presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Fica dependendo de outros e outros para poder falar o seu problema, levar diante de Deus a sua necessidade. E ele fala: filho do homem, põe de pé e eu falarei contigo, eu vou me revelar para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar para ti, louvado seja Deus, porque eu vou te levar na Gassudecai diante de um povo, de uma geração rebelde, de coração duro. Louvado seja o nome do Senhor. De um coração, louvado seja Deus, endurecido, de uma cerviz endurecida. Louvado seja o nome do Senhor, diante de um
Senhor, de qualquer jeito, de qualquer maneira, louvado seja o nome do Senhor. Tem que se comportar como filho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me dê reverência dentro da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ver os vestes dentro da casa do Senhor, que não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor, que do nosso jeito não agrada ao Senhor, tem que ser do jeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me chamou para pregar a verdade. Independente de alguém gostar ou não, eu vou falar a verdade. Eu estou aqui para agradar o homem. Eu fui chamada para agradar o general. Eu fui chamada para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas têm se intimidado? Quantas lideranças têm deixado de ser dominado pelas ovelhas? Ah, mas eu não vou falar porque a ovelha disse que vai sair. Deixa ela sair na rebeldia. E Deus vai pegar ela lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter intimidade com Deus. Temos que saber qual é o Deus que a gente está pregando. A gente não está falando de qualquer um, não. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente temos que entender isso nessa noite, que a gente tem que entrar pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. Era assim a nação de Israel. Andava no adultério. Louvado seja Deus. Usurpando o templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se vestindo de qualquer maneira para entrar na casa do Senhor. E ainda acha que está tudo certo e que Deus está se agradando. Deus não se agrada dessas coisas, não. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. E tem que estar guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quantas mulheres têm andado aí no mundo? Ah, mas se eu não andar, meu marido vai olhar na rua. Ô, minha filha, se ele vai olhar porque tu não tem confiança no Deus que tu serve. Porque se ele vai olhar porque ele precisa se converter e entrar pela porta, minha filha. Ele quer pro inferno que vá sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Manda ele entrar também pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas mulheres têm se sujeitado aos seus maridos? Ah, mas eu tenho que... Ah, eu vou andar igual uma velha, ele vai olhar para as novinhas na rua. Deixa ele olhar, minha filha, que ele vai junto com ela pro inferno. Mas tu vai pra agora. Mas se posiciona com autoridade, porque tem tu se posicionar. O Espírito de Deus que está em você vai falar com ele: ah, tua esposa está em casa. Tu não faz isso não, porque tu tem uma mulher em casa. Sabe por que mulheres se preocupam? Porque não tem intimidade com Deus. Porque se tu tivesse intimidade com Deus, não está se preocupando. E vice-versa, marido também. Não é só mulher, não, e homem também. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que ter uma obediência dentro da casa do Senhor. Porque a nação de Israel ficava assim, cocheando em esse pensamento, dentro da igreja, fazendo obra de feitiçaria, obra de dizendo que era crente. Louvado seja o nome do Senhor. Consultando a Deus, estranho, dizendo que estava adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vim aqui nessa noite como boca de Deus. Tu vai ter que entrar pela porta, minha filha. Porque se tu não entrar, Jeová vai te pegar. Não é do teu jeito, não é do jeito dele, minha filha. É ele que te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se desperta nessa noite. Louvado seja Deus. Pessoa rebelde, coração endurecido, já não queria mais ouvir a voz de Deus. E Ezequiel vai lá, louvado seja Deus, e começa a pregar para aquele povo. E o engraçado é que o contemporâneo dele, Jeremias, ele está lá em Jerusalém pregando a mesma palavra. Porque a palavra que foi revelada para Ezequiel foi revelada para Jeremias. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Um está na Babilônia, o outro está em Jerusalém pregando a mesma palavra. O mesmo despertamento para os que ficaram em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que a gente está dentro da casa do Senhor em rebeldia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar porque Deus mandou eu falar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é dizimista e não é ofertante da casa do Senhor. E como é que quer que a obra cresça? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preparei algumas coisas aqui para falar para vocês nessa noite. Fala, Deus. Usa a sua serva, chega tudo, Pai. Glória a Deus. Pessoas que não é dizimista nem é ofertante, ela está em pecado e grave.
Louvado seja o nome do Senhor. É gravíssimo. A pessoa que ela não dizima e não oferta, ela é uma pessoa considerada amaldiçoada. Eu vou te mostrar quesitos aqui na Bíblia e respaldo que ele fala isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu sou uma pessoa amaldiçoada porque não sou dizimista e ofertante, automaticamente a gente não entra no céu, porque a Bíblia diz que ladrão não entra no céu, porque Judas Iscariote roubava o Senhor, o espírito do demônio entrou nele. Está na Bíblia. Se você começar a ler Bíblia e começar a pesquisar, você vai entender isso. Eu vou te falar uma coisa: Jesus era a própria oferta. Deus ofertou o seu filho, louvado seja Deus, antes da fundação do mundo. Ofertou, entregou como oferta viva, como sacerdócio real. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele planta no jardim do Éden duas árvores frutíferas, a figueira e a videira. Mas Deus fala para Adão: Adão, tu não comerás do fruto da figueira, porque no dia que tu comer, certamente os teus olhos abrirão e você morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus oferta no jardim do Éden a comprovação. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou explicar para vocês o que significa a palavra dízimo, para que vocês não sejam mais amaldiçoados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Maasé significa próximo de 10%. Né? Louvado seja Deus. Porção grande de água. Assé significa felicidade. Porção grande de felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Maasé é o significado da palavra dízimo em hebraico. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos os judeus eram ofertante, dizimista e contribuinte da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os messiânicos, aqueles que serviam a Jesus, eles eram dizimista e ofertante. Louvado seja o nome do Senhor. E os atônicos, louvado seja Deus, aqueles que seguiam a lei de Moisés. A Bíblia diz que ele era ofertante, dizimista e contribuinte da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem um bocado de pregador por aí dizendo que oferta e dízimo é do diabo, é de Deus, porque o próprio Jesus é oferta viva. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Pedro 2, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus é o sacerdócio real. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se é em 1 Pedro, para eu não confundir. Mas se vocês quiserem anotar aí, vocês anotam e pesquisem em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia também vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que aquele povo, a nação de Israel, elas não progrediam. Louvado seja Deus, porque não era dizimista e não era ofertante da casa do Senhor, e Deus permitia que a seca viesse sobre aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque não era dizimista e não era ofertante da casa do Senhor. Quando não dizimava, não tinha bênção, Deus mandava seca. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias 3:10, trazeis o dízimo à casa do tesouro. Por que é que Deus fala isso? Porque o povo não estava mais dizimando e nem ofertando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando louvado seja Deus, no tempo do louvado seja Deus do sacerdote, louvado seja o nome do Senhor. Me fugiu a memória agora, meu Deus. Safira. Não. Foi Safira e... Não. Oh, meu Deus. Eita, Jesus. Ó, que Deus, louvado seja Deus. Deixa eu falar que você vai entender qual é o profeta que eu estou falando. O rei, louvado seja Deus. Que Deus manda Ananias ir até ele e fala assim: fala para o meu povo voltar a construir o meu templo. Louvado seja Deus. Porque eles tinham parado 18 anos de construir o templo do Senhor. Louvado seja Deus. Me falhou a memória aqui no nome do Ageu, não? Ageu? Não.
dizimista e nem o ofertante são amaldiçoados. E a partir de hoje, você que não é dizimista e nem ofertante, comece a ofertar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Zorobabel. Ao lembrar o nome do profeta, obrigado, Espírito Santo. Era Zorobabel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda um profeta e vai lá e fala com ele. Diz para o meu povo voltar a construir o meu templo. Porque o povo tinha parado, tinha estacionado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que o povo parou? Porque estava se preocupando com seus interesses pessoais. Abandonaram a casa do Senhor. E hoje não é diferente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente honra a casa do nosso Deus, automaticamente nós somos abençoados. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Então vamos parar com esse negócio. Ah, mas eu não sei o que o pastor faz com dízimo. Ah, mas o pastor não me fala o que eu falo, o que ele faz com oferta. Isso não é departamento teu não, minha filha. Isso é departamento da liderança. Se preocupe em fazer aquilo que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Dá o teu dízimo e a tua oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa, minha filha. Não se preocupe o que o pastor vai fazer. Esse é o particular dele com Deus. Quem tem conta de luz para pagar, tem aluguel para pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem internet para pagar. E tu está se preocupando o que o pastor vai fazer com dízimo e com oferta. Pelo amor de Deus, minha filha, acorda. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus era judeu. E ele era ofertante. Jesus era ofertante. Ele ofertava no templo do Senhor. Jesus era a própria oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem um bocado de pessoas aí, por falta de sabedoria, tirando isso da igreja. Sabe por que a intenção do diabo é fechar o templo, é acabar com as igrejas? Louvado seja o nome do Senhor. E fica criando estratégia diabólica. Louvado seja o nome do Senhor. Que é pecado. Louvado seja Deus. Vamos acordar a igreja, vamos orar e pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Crente autêntico e verdadeiro não precisa estar pedindo dízimo e oferta. Ele sabe qual é o compromisso dele com Deus. Se Deus mandou eu falar, eu estou falando, porque a prova está aqui, ó. Eu vou falar com o homem do meu rolo, porque eu vou falar contigo, a casa rebelde. Não sei o que estou falando, é o próprio Deus. Então vocês vão questionar com ele, vão falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais coisas. Deixa eu mostrar a vocês os capítulos onde está escrito, para vocês meditarem em casa. Amém. Amém? Para vocês não terem dúvida. Deus. Números 2:8. Louvado seja o nome do Senhor. Pode olhar e ver em casa, pesquisar, pedir sabedoria, Espírito Santo, eles vão te revelar. Louvados para que a gente venha ter uma vida próspera em todas as áreas, financeira, física, espiritual, conjugal. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro 2:9, ele é sacerdócio santo, sacerdócio real, e a Bíblia diz que a oferta é eterna, Hoje, para que é os dízimos e as ofertas? Ah, mas hoje não tem levita, porque não tem ninguém da tribo de Levi. Mas tem sacerdote na casa. O sacerdote em Cristo. O pastor é o sacerdote em Cristo. O presbítero é o sacerdote em Cristo. Aquele que cuida do templo é sacerdote em Cristo. Porque Cristo é o sacerdócio real e nós somos sacerdotes de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 6:1 e 7:8. Em Apocalipse 13:8. Em Daniel 12. É no Novo Testamento. Que diz que dízimo é no Velho Testamento. Não é no Velho Testamento, no Novo também. O próprio Jesus, desde a fundação do mundo, ele foi ofertado. Ele foi dizimado. Né? Então nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve. Porque tem pessoas que não estão nem aí para a minha vida e para a sua vida. Quando Deus usa um pastor para nos corrigir, é porque o nosso Deus é. Aleluia, glória. Louvado seja Deus. Ele se preocupa com o crescimento da igreja. Ele se preocupa com as almas. Porque naquele grande dia ele vai prestar conta diante de Deus. Vai falar, cadê aquelas almas lá que eu botei para tu cuidar? Tu fez o quê? Ensinou a minha palavra. Ah, não, porque se eu falasse, ela ia sair da igreja. Será que Deus vai querer ouvir isso do pastor? Não. Não.
né? A mesma coisa, mulheres que é casada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que não tem sacerdote dentro de casa, que é ela que manda dentro da casa, vira uma bagunça. Ela está passando da autoridade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo com ordem e decência, não é para pisar e humilhar, porque o cabeça não é dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem mulheres crentes gritando dentro de casa, tem mulheres crentes tomando conta de igreja e o marido sentado do lado. Cadê o sacerdote? Está onde? Cadê o controle do homem? Está onde? Está contra a palavra. Vocês têm que ter cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou aqui querendo doutrinar a igreja, não, que a igreja tem pastor e ele doutrina as ovelhas dele. Eu estou falando que Deus está mandando eu falar. Foi isso que Deus mandou eu falar, então eu vou entregar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter cuidado. O nosso corpo é santo. A casa do Senhor é santa. É lugar de santidade, de respeito, de reverência. Mulheres, louvado seja Deus, nas redes sociais fazendo biquinho, mulheres de pastor fazendo biquinho, louvado seja Deus, com unha de gavião, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, de sainha apertando, mostrando tudo. Meu Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Crente se igualando ao mundo, igreja trazendo o mundo para dentro da igreja. Temos que ter cuidado dessas coisas. E os crentes se empolgando, achando que está certo, que está no tempo da modernagem, que está trabalhando é certo, mas se não continuar desse jeito, vai para o inferno, minha filha. E toma cuidado, louvado seja Deus, com a tua posição de voz de mulher. Louvado seja Deus dentro da tua casa, minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado se expondo nas redes sociais, seminuas, de biquinho, de batom, de mega, de sainha apertada. Louvado seja o nome, vão ter cuidado. Querendo dar ordem dentro da igreja, querendo ensinar o pastor como é que ele tem que pregar, não quer obedecer mais a liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter cuidado. O pastor falou lá, quer questionar, não tem respeito. Louvado seja o nome do Senhor. E quer ser levantada, tu não vai ser levantada desse jeito, porque Ezequiel ele teve um preparo, mas Deus muda a história de Ezequiel. Não foi do jeito que Ezequiel queria, não. Ezequiel era um sacerdote de igreja, mas Deus falou, tu vai ser um profeta, porque eu vou te levar no meio de cobras e escorpiões, no meio de pessoas rebeldes, e não tenha medo de cara feia, porque eu estou contigo, Ezequiel. Prega a minha palavra, fala a verdade, Ezequiel. Se apresenta diante do meu povo, e esse povo vai saber que é um sacerdote em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Homem de autoridade e posicionamento que não tinha medo de falar a verdade. E a gente hoje está se intimidando porque o crente não quer que fale mais a verdade, está invertendo as coisas, e essa igreja está achando que está correto, tem que alisar os criados, não, ele vai sair da igreja e tu vai permitir que o pecado fique dentro do recinto. Se Deus ele não opera onde há pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ter respeito pelas autoridades, pelas coisas de Deus, porque Deus é santo, e no lugar que ele está tem que habitar a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus na terra, igreja. Vamos nos despertar, porque o diabo está tentando cegar o entendimento da igreja. O diabo está tentando enganar a igreja. Enquanto vocês estão se preocupando com as suas belezas físicas, de estar nas redes sociais querendo estar postando indiretinha, piadinha nos estados, louvado seja o nome do Senhor. Pegando o microfone para estar batendo os vasos, pegando o microfone para estar batendo as pessoas. Vamos ter cuidado com isso. Não foi chamado para pregar a palavra, não foi para soltar indiretinha para crente, não. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa do diabo, isso é coisa
A gente vai para a igreja e não sabe se está numa festa mundana ou se está numa igreja. Que é um tal de desfile de moda, misericórdia dentro das igrejas. Eu não estou aqui criticando a igreja nem doutrinando ninguém. Eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver como é que a gente se apresenta diante de Deus. 22 anos, o homem que se preparou para sacerdote e vive seu momento mais difícil, mais terrível da vida. E Deus, ele não quer olhar o que tu fala, porque ele era muito corajoso. E Deus sabia que podia contar com Ezequiel. Porque o povo que ele tinha levado, aquele povo, sabia que era um povo difícil de entender as coisas, de compreender as coisas de Deus. E Deus levanta ele com uma atalaia para vigiar aquele povo, está despertando aquele povo, ensinando aquele povo o caminho. Mas mesmo assim o povo queria viver nas suas práticas do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que aconteceu, louvado seja Deus, com o sacerdote Eli. Ele permitia que os filhos dele, louvado seja o nome do Senhor, roubassem as ofertas da igreja, a carne do Senhor para comer. Louvado seja o nome do Senhor, para fazer banquete. O que é que Deus faz? Deus vai e mata. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que rebeldia e desobediência? Como é que ele é o sacerdote e permite, louvado seja Deus, que os seus filhos estejam dentro do templo, usurpando, louvado seja Deus, roubando as ofertas e comendo e fazendo festas e banquetes com a oferta do Senhor, que foi entregue no altar. Quem mandou tocar? Deus mandou pegar? Não. Deus mandou tocar? Não. Mas aí Deus vai e permite, mata um por um. Até o próprio sacerdote, o homem de Deus, conhecia a palavra e permitindo o pecado dentro da casa, dentro do templo do Senhor. Por que isso? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente está vendo que hoje não é diferente não, igreja. Os crentes estão errados e na igreja o pastor está calado, porque tem medo das ovelhas. Está acontecendo isso. Aí as ovelhas saem do mesmo jeito. Nada acontece, nada muda, porque não quer ver obediência, o pastor tem medo de falar, e aí, com medo da ovelha sair, deixa ela sair, quer sair, sai com ela em Deus. Aí quando Deus toca lá, que manda orar, cai fora. Não, minha filha, tu não foi, resolve lá fora mesmo. Porque se tu estivesse dentro da arca, tu tem a respaldo. Eu ia estar intercedendo e orando pela tua vida. Porque eu não oro por crente rebelde. Não venha me pedir para orar, porque eu não oro por crente rebelde. Não adianta. Se tiver vivendo uma palavra, eu oro. Mas se não tiver, eu não oro. A missionária garante, ore por mim que eu estou assim. Por que tu tá assim, minha filha? Tu nem vai para a igreja, culto de oração. Não quer ir para os cultos de oração. O pastor fala o culto é 7 horas, quer chegar às 7h30, 8 horas e quer ter uma vida abençoada. Peraí, minha filha, tu tem que se consertar para que Deus venha operar na tua vida. 7 horas não é 8 horas o culto. Aí quer que Deus opere, pastor, eu tô enferma, olha aqui por mim. Qual é a hora do culto, irmã? 7 horas. Então tu tinha que estar aqui 7 horas para a gente estar orando antes do culto começar, para Deus ele te curar. Não chega aqui enferma 7h30, 8 horas e pode o pastor não. Ele ora se ele quiser, porque ele tem respaldo de não orar. Porque está em desobediência. É pecado. A desobediência, a Bíblia diz que é pior do que a feitiçaria. Aleluia. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é assim, ele corrige aquele que ele ama. Eu não costumo, Deus só me usa assim, viu, igreja? Deus não me usa para amaciar água de crente, não. Porque ele não teve piedade de mim. Quando eu era rebelde, que eu dizia a Deus que eu não ia para a igreja, que o pastor mandava na casa dele, quem mandava na minha casa era meu marido e era eu, que o pastor mandava lá, que na minha casa quem mandava era eu, que eu ia para o culto a hora que eu quisesse. Ele não sabe o que passa na minha vida, vem para cá me dar ordem. Eu falava isso, igreja. Deixa eu te falar o que foi que aconteceu comigo. Deus falou, peraí que eu vou tirar toda a tua ousadia agora. Deus me coloca, foi na fornalha. Eu quase morri. E Deus falou comigo, eu te coloquei, só eu posso te tirar. Não queira passar pelo amor de Deus, não. E nem queira saber como é a fornalha de Jeová, não. Eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu andava nas igrejas, segurou, o pessoal me segurou de um lado, outro de outro, eu desfalecida. E eu pus meio de um lado e disse, você não tem nada. Quando eu andei, eu estou na igreja quase morrendo, a moça olhou para mim, o pregador me falou assim, eu te coloquei na fornalha, se eu te tirar por causa da tua rebeldia. Eu disse, Deus, a partir de hoje eu vou te obedecer. Eu vou fazer a tua vontade mesmo que eu não queira, mas eu vou fazer a tua vontade. Onde o Senhor mandar aí eu vou. Mesmo que eu não saiba
ninguém, é tu e ele, sozinho. Ninguém pode fazer nada a filha nem pastor, porque ninguém entende. É uma loucura que o povo não entende nada que está acontecendo. Parece que o marido fica cego, parece que o filho não te enxerga. Você está morrendo e o povo parece que não está nem aí. É terrível, igreja, todo mundo sabe que é terrível. É terrível, porque aí eu estou ficando maluca, eu estou morrendo. Aí ele dizia assim, eu estou morrendo, ele dizia, tá tudo quem está morrendo. Eu dizia, oh, meu Deus, eu quero ir para o hospital porque eu estou morrendo. Ele não tem o que está morrendo, não sabia nem explicar o que era. A mão de Jeová, todinha. Esqueci de onde ele é terrível. Quando a gente não obedece a voz do Espírito Santo, porque ele nos ama. E ele corrige aquele que ele ama. Se ele está falando contigo nessa noite, se posicione. Fale com ele, Deus, eu preciso mudar. Porque eu preciso entrar no céu. Tira a maldição da minha vida. Eu não quero ser mais amaldiçoada. Porque crente que não é ofertante, não é dizimista, ele é amaldiçoado. E aí, automaticamente, quem é amaldiçoado é ladrão, não entra no céu. A gente está escrito na palavra. Está escrito. Então tem cuidado com o que você ouve aí fora, né? Se Deus está usando a sua autoridade para lhe corrigir, diga a Deus, antes que seja humilde de aceitar a correção de Deus, porque não é Ele que está falando. Porque quando Deus unge alguém para colocar no altar, é porque Ele quer usar para consertar a gente, para a gente não ficar do jeito que a gente está. Então, se foi Deus que constitui a autoridade, vamos respeitar. Pastores, se não respeita pastor, o pastor está falando, mas ele é pastor, eu também sou. Misericórdia, tem misericórdia, Jesus. Crente brigando entre si, guerreando entre si. Meu Deus, passa pela irmã de cara feia, não dá paz. Ai, mãe. Meu Deus, tenha misericórdia, irmão. Vamos mudar isso. A Bíblia diz com bom e com suave que os irmãos vivem união, tem que viver união, em amor, em concordância, para que o Espírito de Deus venha operar. Louvado seja, já me excedi. E até quando eu testemunho, eu nem vou mais. Meu Deus, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E vou contar aqui um grande testemunho, viu? Louvado até aqui o Senhor me ajudou, mas eu vou contar um testemunho, o pastor me pediu para eu contar. No final de 2022, eu fui para uma igreja, uma vigília. Eu vou ser breve, vou resumir. E chegou lá, Deus usou uma pastora e falou assim para mim. Veio, me abraçou e falou assim: essa enfermidade não é para a morte, é para o meu nome ser glorificado. Até aí eu não sabia de nada, eu não entendi porque Deus usou ela para falar isso comigo. Olha, a Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperará. Tem pessoas que não estão sendo abençoadas porque não crê mais nos profetas. A profeta vai assustar e cai na terra. A profeta neste lugar, vocês têm que dar crédito. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem crente que não está sendo mais abençoado, não está recebendo mais glória porque não crê no profeta. Ainda diz: é da carne, quem é ele? A autora era assim, ela vem dizer que Deus que está usando. Vamos aguardar a igreja, que Deus não tem possibilidade de mudar o vaso, não. Então operar no vaso e fazer o que ele quiser no vaso. Vamos parar de dar ordem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, louvado seja Deus. Aí chegou 2023, eu fui fazer uns exames, né, que eu ia fazer uma cirurgia de mioma, né? Segundo, era um mioma. Olha, e fiz os exames, fiz todos os exames, fiz todo o procedimento. E quando eu fiz os exames, olha, eu tinha uma barriga da gestação de 9 meses. De 9 meses. Era uma coisa terrível. Eu vou abrir a foto para vocês verem. Aleluia! Glória a Jesus, poderoso. Aí eu fiz os exames e levei para o médico. Eu ia fazer uma cirurgia no mutirão. Quando eu levei esses exames para o médico, ele falou assim: você não vai poder fazer essa cirurgia aqui. Eu vou te passar para um especialista oncológico. Aí ele disse assim, aí eu não sabia o que era um especialista oncológico. Louvado seja o nome do Senhor. E fui para esse especialista. Minha irmã conseguiu marcar esse especialista, eu fui. Chegando lá, o especialista, o médico olhou para mim, olhou todos os exames e falou assim para mim: você está com um tumor maligno. Quando o médico falou isso para mim, eu comecei a chorar. Antes de ir para o especialista, eu disse assim:
E que especialidade é essa, doutor? Ele falou. Um médico especialista em operar câncer. Eu me desesperei. Quando ele olhou os exames, ele disse assim: você está com um tumor maligno. Eu comecei a chorar, fiquei desesperada. O médico cinicamente olhou para mim e perguntou: você tem alguma religião? Eu disse: tenho, eu sou cristã. Ele olhou para minha cara cinicamente e disse: a única alternativa sua é orar. Falando nessas palavras comigo. A única alternativa sua é orar. Eu achei uma audácia do médico. O médico falou isso, uma paciente sozinha em hospital, não estava com acompanhante. Eu comecei a chorar e comecei a passar mal. Aí liguei para o meu pastor e ele falou assim: quem falou para você? Foi Jesus ou foi o médico? Eu disse: foi o médico. Ele disse: se foi o médico, não foi Jesus, então a senhora venha para casa, que a senhora não tem nada. Glória a Deus. E mesmo assim, eu estava desesperada, chorando, vim para casa. Irmãos, são os piores dias da minha vida. Foram os piores momentos da minha vida. Eu só encontrava as pessoas para dizer que eu ia morrer. Que não sei quem morreu assim, que não sei quem morreu assim, que minha família morreu assim. A foto não está abrindo. E eu fiquei num desespero tão grande. Quando um dia eu encontro uma irmã, ela me abraçou e falou assim: Deus manda te dizer que é para você descansar o seu coração, porque Ele já entrou na tua causa. Ele tem contemplado o teu sofrimento. Porque eu comecei a vegetar, não foi fácil. Irmã, eu dormia sentada, eu não comia direito, porque eu ficava com falta de ar. O médico disse para mim: você vai fazer essa cirurgia numa sala de UTI, porque você corre risco de vida, porque o tumor já comprimiu todos os seus órgãos. Eu disse: meu Deus, eu não queria me operar, porque eu dizia: eu vou morrer. E eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a falar para o Senhor. E disse: Deus, quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Os teus propósitos ainda não foi cumprido na minha vida. E comecei a falar com Deus. Não falei nada para a igreja, só eu e o meu pastor sabia, e a esposa. Ele falou para a igreja: vamos levantar uma campanha em prol da irmã, mas não falou qual era a causa. A igreja começou a orar, minha família começou a orar, que a minha família, para a glória de Deus, é toda evangélica. Eu tenho 11 irmãos, todos os meus 11 irmãos são crentes, para a glória de Deus. A minha mãe é cristã, para a glória de Deus. E nós começamos a orar. Foi um período que a minha família mais orou pela minha vida. E marcou o dia da cirurgia, irmão. Eu não queria me operar. E eu vou te contar, foi 2 milagres que Deus fez em um momento só. Meu pai era alcoólatra há 53 anos. Meu pai era alcoólatra. De beber, de dormir na estrada, de não comer, de não tomar banho, de ficar caído lá na estrada, as pessoas levar para casa no carro de mão. A gente tem que buscar. E foi assim a vida do meu pai. Nesse meio período, louvado seja Deus, que eu estou internada para fazer a cirurgia. Meu pai passa mal. Eu num lugar e meu pai entre rios, na casa da minha irmã. Minha irmã, meu pai passa mal. Minha irmã pega e leva meu pai para o hospital. Chegou lá no hospital, faz todos os exames de meu pai. Meu pai não tinha nada. Quando os médicos constatou, meu pai estava sem fígado, porque o álcool já tinha comido o fígado do meu pai. O rim de meu pai estava parando. Os exames de laboratório estavam perfeitos. E eu cá, fiz a minha cirurgia, eu de um lado e meu pai do outro. Deus fez 2 milagres em um só. Eu estava cá para me operar, me operei. Fiz a minha cirurgia tranquila. No 3º dia eu tive uma febre alta. Os médicos falaram: não entendi porque você teve essa febre, que sua cirurgia correu bem. E eu com medo, eu desespero. Eu fiquei com medo mesmo. Vou dizer que eu não fiquei, porque eu não fiquei. No 4º dia eu vim para casa. Isso meu pai internado, eu não sabia. Quando eu chego em casa, minha irmã me liga e falou assim: filha, que ele se trata de filha, nosso pai está internado e não está bem, mas ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele disse: glória a Deus, que bênção, glória a Deus. Mas só que a situação dele era de morte. O médico desenganou ele e disse: ele só vai ter poucos dias de vida. No 3º dia que eu estava em casa, eu tive um sonho. Deus me mostrava ele levando meu pai. Eu disse: meu Deus, o Senhor vai levar meu pai. Aí eu disse: meu Deus. Aí eu falei para Tiago:
Deus vai levar seu avô. Ele disse, quem falou? Eu falei, Deus falou comigo. Meu irmão, quando foi no quarto dia, minha irmã me liga, chorando. Aí eu disse, filha, Deus levou o pai. Não foi? Ela disse, foi. Aí a gente falou, eu falei, o Espírito Santo. Aí eu disse, Jesus, misericórdia. Não fui para o enterro do meu pai, porque eu estava de cama, não tinha operado. Irmãos, com um mês, eu fui pegar o resultado da biópsia. Quando eu cheguei na sala do médico, o mesmo médico me operou. E quando ele estava me operando, que eu operei acordar, ele disse assim, eu nunca vi coisa igual. Um médico especialista em câncer. Ele disse, eu nunca vi coisa igual. Eu disse, meu Deus. Aí entrou mais um desespero. Quando foi com 30 dias que eu fui pegar o resultado da biópsia, eu entrei na sala do médico, ele se levantou, nem esperou eu sentar. Ele disse, dona Gorete, o seu exame deu negativo para o câncer. Eu comecei a chorar e disse, doutor, quem faz isso é Jesus. Ele perguntou, você é cristão? Eu disse, para a glória de Deus. Ele disse, esse milagre só podia ter sido ele mesmo. Eu disse, meu Deus, como Deus é fiel quando a gente confia e acredita nele. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes tem pessoas desacreditadas no milagre. Tem pessoas que não acreditam mais no milagre. Tem pessoas que não acreditam que Deus ainda faz milagre. Ele não mudou a igreja, ele continua sendo Deus. O Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. Ele liberta meu pai há 53 anos, alcoólatra. Liberta e leva meu pai, porque sabia se ele libertasse e deixasse meu pai voltava pro álcool de novo. Aleluia. E é assim que Deus trabalha. Amém? Eu estou contando para que a igreja vinha voltar a acreditar que Deus ainda faz milagre. Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha irmã passou por horário, mas eu tive autorização do líder, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perto dessa noite, gentileza. Se coloque de pé nessa noite. Estenda a mão para cá, daí mesmo onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Eu gosto de pedir aos irmãos que estão na lista, em nome de Jesus, não fique me mandando mensagem para mim para perguntar quem vai dirigir, não, viu? Não mande mensagem para mim quem vai dirigir o culto. Para a partir de hoje, não mande ninguém mensagem para mim quem vai dirigir o culto, que não vai. Não quero isso mais, porque fica uma coisa meio uma muralha. Se você for dirigir, eu vou. Se você for, não vou. Aqui eu não quero isso. A partir de hoje, cai por terra isso, em nome de Jesus. Amém. Venha para a igreja, não pergunte quem vai dirigir, a lista vai ser feita. E no final vai dar tudo certo. Por que tu falou isso, pastor?